Fala, queridos! Aqui é o Valdir Bodybuilder, direto do Bodycast, com a presença do meu médico, Dr. Vinícius Cunha. Ele é ortomolecular e da medicina esportiva. Dr. Vinícius, obrigado. É um prazer ter o senhor aqui, satisfação enorme. Obrigado Seja pelo convite, muito bem-vindo. Valdir, obrigado a todos aí que estão assistindo. Vai ser um prazer, acho que a conversa vai ser muito boa hoje, com certeza. Com certeza, doutor. Doutor, eu tenho um monte de perguntas, tem seguidores meus que eles me arrebatam de perguntas. E a primeira que eu queria falar contigo era sobre reposição hormonal. Beleza. Tanto masculina quanto feminina. Maravilha. Fique super à vontade, doutor. Cara, vamos lá. Primeiramente, agradecer a todo mundo que está assistindo, agradecer mais uma vez ao Valdir por ter me chamado. Cara, quando a gente pensa em reposição hormonal, a reposição é sempre repor aquilo que está faltando, né? Isso é um erro muito comum que a galera tem de falar, por exemplo, de terapia de reposição de testosterona, né? A famosa TRT. E fazer em doses para academia, para ganho de hipertrofia. Então, quando a gente fala em reposição hormonal, a gente vai pensar em repor aquilo que acabou. Então, o homem passou dos 25, 30 anos, o homem começa a ter uma quedinha de testosterona, tá? Essa testosterona cai devagar, né? Associado a ela, começa a subir também o SHBG, que é uma proteína que gruda na testosterona. Eu brinco que ela é a namorada ciumenta da testosterona. O SHBG gruda na testosterona, meu amigo, não deixa ela fazer mais nada. Nessa idade é aquele chamado da sarcopenia? Então, a sarcopenia é um processo mais avançado, né? Que vai acontecer ali geralmente no homem acima dos 50, 60 anos. Mas a sarcopenia, ela tem um vínculo, sim, com a baixa da testosterona, mas ela geralmente está mais vinculada ao cara que não treina. A sarcopenia, basicamente, é o cara que tem pouca massa muscular e tem ganhado mais gordura. É aquele idoso típico que a gente vê que não vai na academia. Então, ele começa a ficar caquético, quietinho, pouco músculo, pouca força, ganha barriguinha, que é o cara que não treina. Tipo aqueles bolinhos de ovo com braço e perna. Mas basicamente isso daí. E aí o cara começa a ter essa queda de testosterona a partir dos 25, 30 anos de idade, e essa queda de testosterona, ela vai ficar mais notória, digamos assim, geralmente nos homens a partir dos 50 anos, 60 anos. E aí a gente tem que repor. Aí isso é reposição de testosterona masculina, né? Essa reposição, ela pode ser via gel, via injetável, e hoje em dia tem surgido aí os implantes hormonais que facilitaram bastante para alguns homens que precisam repor. Correto. Já a feminina é basicamente a mesma coisa, né? Só que a feminina, ela é mais, entre aspas, garantida que vai acontecer. Todas as mulheres vão entrar em algum momento no processo de menopausa. Os homens eu não posso garantir que todos vão cair a testosterona. Existe uma parcela de homens que nunca vão ter esses sintomas, né? Nas mulheres, a menopausa, ela acontece geralmente a partir ali dos 45 anos de idade, né? É quando a mulher começa a engordar também, ganhar peso. Aos 45 anos, ela já está entrando na menopausa ou é o famoso climatério? Então, aí, excelente pergunta, tá? É um processo evolutivo, tá? Então, assim, geralmente na engessado, em torno dos 45 anos, pode ser mais, pode ser menos, a mulher começa a entrar num processo de menopausa. Esse entrar no processo de menopausa, que é o início do processo de parar de funcionar os ovários, que é climatério. É o período que a mulher começa a sentir, esse climatério geralmente dura mais ou menos 10 anos, né? Nossa Pode durar senhora. até 10 anos. Tem mulheres que duram menos, tem mulheres que duram 5. Sim. Tudo é a individualidade de cada um, né? Sim. Mas o climatério é o período que a mulher tem os sintomas lá, que ela vai ter, por exemplo... Da pré-menopausa. Da pré-menopausa, excelente, que é a falta de libido, o ganho de gordura, a perda de massa muscular, a irritabilidade, a indisposição, e aí esse período vai se evoluindo até a hora que essa mulher efetivamente entra no processo menopausal. Ela para de produzir os seus hormônios da maneira adequada, entra num período que ela já não é mais uma mulher que possa ter filhos, e aí esses hormônios da mulher caem. É um período muito interessante que eu gosto, eu vejo muitos colegas médicos falando que é uma coisa totalmente natural, e que acontece, que a gente não precisa repor hormônios e tudo mais, e eu sou totalmente contra essa ideia. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, você já está respondendo. Porque a mulher, quando ela começa a primeira menstruação dela, o que os pais fazem? Ela, jovem, leva no ginecologista. Exato. O que o ginecologista faz? Dá o anticoncepcional, que é um hormônio, certo? Sim. Quando a mulher começa a entrar nesse processo do climatério, que é onde tem uma queda dos hormônios e que ela precisa repor para ter uma longevidade, para ter uma qualidade de vida melhor, os caras falam, não, dá câncer. Então, esses médicos que são mais arcaicos, conservadores,
precisam se atualizar, Vinícius. Muito. Isso, para mim, essa sua frase final é o mais interessante. Os médicos mais antigos precisam se atualizar. E eles não se atualizam. E o pior deles não se atualizarem é, eles não se atualizam e eles passam os conceitos antigos para médicos novos. Que aí é um problema muito grande, né? Porque, assim, existe um preconceito, uma demonização muito grande do uso hormonal, que a gente sabe hoje em dia que já não é que é uma falácia, né? Já não é uma verdade. É lógico que existe o abuso e a grande diferença é entre o uso adequado e o abuso de qualquer coisa. O inadequado. Até paracetamol faz mal se você tomar demais. Dipirona faz mal se você tomar demais. Então, são os cuidados que nós temos que ter. Agora, uma coisa muito interessante você ter tocado é exatamente isso. Eu vejo, por exemplo, urologista, médico que teoricamente cuida de quê? Cuida do homem, além de todo o trato, né, geniturinário ali. Mas, basicamente, é homens que esse profissional vai trabalhar. E um urologista hoje em dia formado numa residência médica do Brasil não sabe ou não trata adequadamente uma reposição hormonal. Eu vi um colega médico esses dias divulgando as áreas de atuação dele dentro da urologia, não tinha reposição hormonal. Você fala, cara, é uma inconsistência, é um medo do desconhecido por falta de conhecimento, né? O senhor estava falando, eu vou pegar essa carona. Claro. Tem um seguidor meu, ele falou assim, olha, eu faço 60, eu farei em maio 60 anos. Tenho 3 anos que estou indisposto sem força de vontade. Minha testosterona está em média 400. Minha urologista diz que está dentro do limite médio. Já usei creme de testosterona, mas não sinto diferença. Bom, é ruim esses médicos conservadores deixar o cara com a testo perto do final. Eu concordo. O que o senhor acha? Exato, eu acho que assim, o primeiro cuidado os médicos hoje em dia são médicos de exames, né? Tá dentro do padrão, não temos o que fazer. Mas o paciente está reclamando, está falando que ele tem sintomas, está falando que ele tem uma necessidade, só que se o exame está normal, você não cuida. Isso para mim é o maior erro, porque a gente não é médico de exames, a gente é médico de pessoas. Então se ele está falando que ele está sentindo alguma coisa a gente tem que trabalhar. Você tem que tratar ele. É lógico que existem diversas variáveis que a gente teria que ver nesse caso, né? Mas a priori, descartando qualquer outra possibilidade, eu faria sim uma terapia de reposição dentro de uma testosterona que está dentro daquele valor de normalidade, né? Porque às vezes essa testosterona de 400 para esse colega médico não é uma boa alternativa, né? Às vezes esse indivíduo, esse homem em questão, ele precisa de uma testosterona mais elevada, mais adequada, que vai entregar para ele um resultado melhor. Agora, isso é mediante uma consulta, né? O que a gente vê muito hoje é o colega, a pessoa senta na frente, o médico vê, fala que está tudo dentro do padrão e acabou. Só que o paciente tem um monte de individualidades que a gente tem que levar em conta. Essa faixa que a gente vê no exame, né? Porque é muito fácil, né, Valdir? Se fosse só para olhar a faixa do exame, a gente ensinava um robô a fazer isso, ele olhava e falava, tá tudo certo, vai para casa. Não precisa do médico sentar na sua frente. Exatamente. Né? Só que não é isso, é um contexto como um todo que a gente tem que avaliar. Então, eu acho que é essa nuance que está faltando para os colegas médicos atuais. Até entendo a situação dele, né? Uma vez eu estava na televisão vendo um filme, de repente um cachorrinho machucou a pata e começou a mancar. Eu comecei a chorar. Eu estava muito sensível, mas eu não tinha noção de que a minha testo estava no meu pé. Entendeu? Sim. Pô, estava muito preguiçoso, sem ânimo. Então, por que não trabalhar com um nível mais para cima, para que você tenha disposição, você tenha mais força de vontade, né? E que você fique mais corajoso, não fique tão covarde, né? Lógico, quando tem essa necessidade de reposição, né? Cara, eu acho que é fundamental. A gente tem uma frase que a gente aprendeu, eu tenho a pós-graduação da ortomolecular, né? Fiz de longevidade também e agora estou na medicina do esporte. Na longevidade, eles falaram uma frase que eu peguei muito para mim, né? Que os nossos hormônios eles não caem porque nós envelhecemos. Nós envelhecemos porque nossos hormônios caem. Hormônio é longevidade, hormônio é vida. Então, uma pessoa que tem queda hormonal, ela tem tudo que você falou. Tem disposição, tem baixa função sexual, porque para o homem hoje... Sim, a libido... Existe um contexto, gente, isso aqui não é um tabu, tá?
Um negócio que a pessoa passou de 50, 60 anos de idade, ela não tem mais vida sexual, pelo amor de Deus, entendeu? E aí a pessoa fala, não, doutor, não, tá tudo bem, não, tá errado, cara, tá errado, isso daí é vida. Pra mim a texto é vida, pra mim os hormônios é vida. Entendeu? É muito bacana. Bom, então, o senhor sabe, meu acompanhamento, eu tô com 57 anos, daqui 90 dias farei 58. Isso é, tendo um bom acompanhamento médico, fazendo a coisa certa, né? Não há um empilhamento. Né? Exato, tem que tomar cuidado com esse negócio de empilhamento. Fizeram essa pergunta hoje na academia. É mesmo? Fizeram essa pergunta hoje pra academia. Um profissional lá de educação física me parou e falou, Vinícius, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. O que é empilhamento? Aí eu achei a pergunta interessante, assim, e falei, interessante essa pergunta, porque é uma pergunta que às vezes fazem mesmo. O empilhamento basicamente é você usar o hormônio dentro... da sua vida útil. Da sua vida útil, no intervalo de tempo menor que a sua meia-vida. Sim, né? sim, desculpa. Então, por exemplo, você tem ali, vamos usar como por exemplo o mais basicão, cipionato de testosterona, né? O Deposteron. A gente usa ele, a meia-vida do cipionato vai girar em torno de 6 a 8 dias, uma média de 7 dias. Se você usou, por exemplo, bem resumido aqui, tá? Você usou 200 miligramas de testosterona essa semana. Sim. Daqui 7 dias, você vai ter mais ou menos 100 miligramas de testosterona, uma conta por cima. Daqui mais 7, ou seja, 14 da aplicação, isso daí vai estar em torno de 40, 50, que é quando você, teoricamente, numa reposição de testosterona, não do uso suprafisiológico, se refaria. Quando a pessoa fazer um ciclo hormonal muito simples, ela começa geralmente o quê? Testosterona uma vez na semana. O basicão que o cara indica na academia ali, né? Mais ou menos, às vezes indicam mais coisa, mas vamos trabalhar com essa ideia. Uma testosterona por semana. A pessoa usa hoje, em 7 dias ela vai aplicar de novo. Só que em 7 dias ela saiu aqui do zero, certo? Certo. Em 7 dias ela já vai estar com um pouquinho aqui de hormônio. Sim. E aí só que você vai jogar de novo o hormônio em cima. E aí ela começa a empilhar. Sim. Toda vez que você aplica, tem um residual da aplicação anterior. E é esse residual em cima dele que você vai jogando que vai causando o processo de empilhamento hormonal. Que é o empilhamento. E aí você vai tendo um aumento hormonal não só pela aplicação, mas pelo acúmulo dela no sistema no organismo. E ele entendeu? Entendeu e fez um monte de outra pergunta, foi muito bacana a conversa. Aí perguntou sobre a interação entre hormônios diferentes, tudo. E o mais engraçado foi por que o empilhamento causa efeito colateral. Né? Que seria a aromatização? Pode ser aromatização, né? Porque a aromatização, pessoal, para quem não sabe, é a conversão da testosterona em hormônio feminino através de uma enzima chamada aromatase. O hormônio feminino é o estradiol. Quando a gente tem esse processo de aromatização, a gente aumenta o hormônio feminino e, consequentemente, esse hormônio feminino mais alto começa a provocar, por exemplo, ginecomastia, né? Sensibilidade, oscilação de humor em alguns homens. Então, uns efeitos colaterais que podem acontecer. Outros, por exemplo, o estímulo muito grande da eritropoese, que é produzir, né, as células do sangue. O sangue fica mais grosso, mais denso. Aumenta o hematócrito. Derrubar muito o colesterol bom, que é o HDL. Não existe esse negócio de colesterol bom e ruim, tá? Isso é uma falácia também, mas isso fica uma outra hora. Mas basicamente derrubar o HDL, né? Muita acne, oleosidade de pele e em usos crônicos muito longos, né? Aí o acometimento cardíaco, que eu acho que é um que mais preocupa a galera aí. Sim. E é esse empilhamento do uso inadequado que causa isso, né? Um médico que saiba fazer, que saiba o que está fazendo, que saiba acompanhar um paciente desse, vai saber avaliar esses parâmetros. Então, é muito importante o uso de esteroide anabolizante ser bem avaliado e acompanhado pelo médico. Isso é importantíssimo. Sim, sempre. Qualquer reposição que você for fazer para a sua saúde, principalmente a hormonal, que tem um tabu muito grande, né, em cima dela, é fundamental que você faça isso com acompanhamento médico de um profissional que saiba o que esteja fazendo, né? Porque senão você acaba fazendo coisas não erradas, mas às vezes por falta mesmo de... Errada sim, mas por falta de conhecimento, não porque a pessoa quis fazer algum mal, é lógico. A gente acredita na bondade do ser humano, né? Mas que acaba fazendo besteira e acaba tendo efeito colateral, e isso nós médicos, chega pra gente resolver, né? O problema com a nova resolução do CRM, né, que eles demonizaram o hormônio mais ainda, não pode fazer uso para hipertrofia. Para fins estéticos, né? Isso só piora médicos de saberem sobre, né? Mas na verdade, essa proibição já existia lá atrás, não é verdade? Exato. Né? Depois passaram-se... isso você conseguia... Eu, quando mais jovem, você chegava numa farmácia, você pedia uma Deca, você pedia uma Durateston, você conseguia, você tinha acesso. Depois você só passou a ter acesso mediante um receituário médico, acompanhado do CID, certo?
E, de repente, começou a sair muito o uso para fins estéticos, para hipertrofia. Aí foi onde voltaram de novo com essa lei, né? O CRM. Que eu acho que é um absurdo, né, cá entre nós. É lógico que dentro do tem que ter acompanhamento médico, isso é fundamental. É fundamental. Eu acho que a compra tem que ser sim só com receita médica, mas você, por exemplo, um homem, sua faixa etária, 57 anos, certo? 57. 57 anos, quer ter uma estética legal com você, quer estar bem, quer estar com um físico bacana, quer estar com uma boa libido, disposição, a gente aqui cedo gravando, pô, super bacana. Aí, essa pessoa não pode fazer uso, mas essa pessoa pode sim ir lá no cirurgião plástico, mudar o nariz, mudar a barriga, puxar a pele, fazer uma cirurgia. Eu acho isso um absurdo. Como é que uma pessoa não tem direito próprio de autonomia de decidir o que ela vai querer fazer ou não, mas ela pode fazer uma cirurgia plástica e tudo mais. Entendi. Então, acho que essa autonomia de decisão do uso do hormônio ou não cabe ao médico, que saiba o que esteja fazendo, e um paciente que procure e os dois, em congruência, percebam que esse é o melhor caminho. Hoje a gente está com uma dificuldade muito grande nisso, né? Com a gente podendo fazer uso hormonal só para pacientes que tenham algum tipo de déficit, como queda de testosterona em homens, menopausa nas mulheres, a disfunção sexual é uma justificativa. É uma delas, sim. Né? Sarcopenia é uma justificativa, porque a gente tem algumas estratégias hormonais, por exemplo, oxandrolona, que é excelente para a gente aumentar a massa muscular em idosos. É mesmo? Então é bem bacana, tem bastante coisa. Então é um remédio. Oxandrolona exato, essa é a palavra, é um remédio, é isso aí. Hormônio, todo mundo demonizou, hormônio, não, é um remédio. É mito, né, doutor? É mito. Eu vou fazer essa pergunta, né? Você já está respondendo antes de eu te perguntar. É que nós dois a gente flui muito bem, né, Valdir? Então o negócio vai embora. Então é sempre que eu falo, tenha um acompanhamento médico. Eu estou com 57 anos. Se eu estivesse fazendo como há muito tempo atrás, eu já estava no caixão. Ah, com certeza. Sabe? Sem noção, sem quantidade, não a quantidade você, errada. Né? Muitos pacientes, né? Quando a gente faz o uso errado, isso é o que foi o que eu falei. A diferença entre veneno e medicação é a dose, né? É a dose, né? É a dose. Desculpa, gente. Então são coisas que a gente tem que levar em conta e ter o acompanhamento do profissional habilitado, né? Que é uma dificuldade, tá, gente, hoje em dia, porque tem que procurar gente que realmente sabe o que esteja fazendo. Bom, aqui eu ia te perguntar quais são os reais benefícios e riscos associados ao uso de esteroides anabolizantes. Tá. Quer falar? Quero, eu acho que é legal sim. Eu acho que os principais benefícios, voltando um pouquinho pro que a gente falou no começo, é a reposição quando precisa. Esse cara, ele muda a qualidade de vida dele. Eu tenho um paciente que me marcou muito, foi no começo do ano, cara, janeiro. Ele me procurou, ele sentou na minha frente, em 30 segundos ele me falou algumas coisas e o final da frase dele em 30 segundos de consulta foi: se você não resolver, eu desisto da vida. Foi essa frase que ele jogou nas minhas costas em 30 segundos de consulta. Que peso, hein? Aí eu peguei e falei, caramba, brinquei com ele, né? Eu falei, cara, a gente vai resolver, eu vou fazer o meu melhor e tal. Aí o cara falou que já tinha ido um monte de profissional e que ninguém tinha resolvido, que ele estava no acompanhamento psiquiátrico psicológico. E esse cara, eu olhei, testosterona baixa. Aí eu peguei e falei, cara, vou repor testosterona. Aí ele olhou e falou, só isso? Eu falei, só isso. A gente vai só repor testosterona. Aí dei a suplementaçãozinha, ômega 3, creatina, coisa do dia a dia, que acho que todo mundo deveria tomar, né? Sim, eu vou te perguntar também. Aí dei pra ele, o cara voltou. O cara até chorou na consulta de retorno em 30 dias, porque o cara tinha largado todos os psiquiátricos. Ele emagreceu mais de 27 quilos em 3 meses. Que tá na academia, função sexual. Salvei o casamento do cara, porque a mulher já tava querendo vazar. É lógico. E o cara não tá funcionando. Não tá funcionando. Ele virou assim, meu amigo, né? E virou um parceiro aí que divulga muito, que recomenda e que entendeu que quando você procura um cara que saiba o que esteja fazendo, você resolve o assunto. Então, assim, existem diversos benefícios. Muitos. Que nem eu falei, até para câncer a gente consegue usar hoje em dia os hormônios como tratamento. Né? Eu tenho uma parente que teve essa ocasião, e uma recomendação para ela voltar a ganhar massa muscular por conta da quimio, perdeu tudo, é a oxandrolona, por exemplo. Então é muito bom. Agora, existem os riscos, que nem a gente falou, né? Existem inúmeros benefícios, mas existem os riscos também. Agora, os riscos, quando eles são feitos, quando você faz uma abordagem muito boa, eles são mínimos e totalmente contornáveis. O problema é a pessoa que realmente usa em excesso, e aí os riscos começam a passar a tabela dos benefícios, e aí já não é mais interessante. Perfeito. Doutor, vou voltar no climatério e na menopausa, porque isso é muito importante para o conforto da mulher.
né? Então, hoje, o médico atualizado, mais estudado, né? Aquele que se preocupa com o bem-estar feminino, com a saúde, enfim, a importância da reposição na mulher. Olha, e uma coisa que eu acho que é fundamental a gente lembrar é que isso é uma coisa muito interessante. Repor hormônio na mulher, é que nem eu já falei uma vez aqui, é longevidade, é qualidade de vida. E não é só questão da mulher se sentir mais disposta, não é só questão da mulher ter mais libido, né, ter vontade de ter o parceiro, não é só essa mulher querer ir pra academia, ganhar massa muscular, perder gordura, que se eu fosse só isso também já era extraordinário, já justificava. Só que a questão de saúde também. Quando a mulher, um dado muito interessante é que a mulher até em torno dos 40, 50 anos de idade, quando começa a cair o perfil de estrogênio dela, o perfil hormonal feminino dela, ela é uma mulher que ela é mais protegida do risco cardiovascular do que o homem. A partir desse momento, essa mulher, quando ela entra na menopausa, ela tem o mesmo risco cardiovascular do homem, por conta da queda principalmente do estradiol. E aí você fala pra mim que caiu o estradiol, eu não posso repor porque vai fazer mal pra ela. Todo mundo pega o hormônio e pensa só nos colaterais. Demoniza. Só demoniza. Principalmente nessa mulher, por quê? Porque todo mundo associa o hormônio com câncer. Então. Vai causar câncer, vai causar câncer. É muito importante salientar. Usar hormônio não aumenta o risco de câncer. Ponto. Estudos recentes já mostraram isso. Não aumenta. Você por usar hormônio, você não vai ter mais risco de ter câncer. Na verdade, tem, por exemplo, estudos em homens, pulando rapidinho para os homens aqui, tem estudos hoje recentes mostrando que baixos níveis de testosterona estão vinculados ao câncer de próstata. E não a reposição. A reposição protegeu essa próstata. Então, interessante. Exato, indo totalmente no oposto do que todo mundo acreditava e falava. Agora, embora não aumente o risco, essa pessoa tem o risco como qualquer outra, usando ou não hormônio. Então, fiz uma reposição hormonal numa mulher. Primeiro de tudo, fez um bom check-up antes. Porque eu, por exemplo, não faço nenhum... Você faz um mapeamento... Eu brinco com meus pacientes, eu falo, eu sou chato. Eu faço um mapeamento completo antes de fazer qualquer coisa. Eu não vou fazer nada sem eu estar seguro. Porque, primeiro, eu me protejo. Eu não sou hipócrita de falar que eu não quero, porque eu quero me proteger. E protejo o paciente também. Sim. O paciente saber que está fazendo uma coisa com segurança. Agora, na vigência de um câncer, na suspeita de algo ruim, aí não vale a pena fazer, né? Porque aí não tem cabimento. O que é mais importante nesse primeiro momento? Tratar aquilo ali. Depois a gente pensa numa reposição hormonal. Então, quando a gente pensa em benefícios da reposição hormonal para a mulher, são inúmeros. Principalmente proteção cardiovascular, melhora da libido, melhora da disposição, ganho de massa muscular, perda de gordura. E principalmente esses dois, tá, Valdir? Você que é um cara que tem um físico bacana, você sabe muito bem disso. Você teve um histórico cardiovascular já. Então a gente já teve um histórico de infarto, né? Sim. Quando a gente faz a reposição, o fato de você perder gordura e ganhar massa muscular já tá te protegendo do sistema cardiovascular. Já está fazendo o seu sistema cardiovascular ser mais forte, você funcionar melhor, você ter uma vasculatura melhor, você não ter tanta gordura circulando ali, que pode predispor, por exemplo, um processo de aterosclerose, que é grudar os gordurinhos. Entupimentos na veia. Exato. Né? Então, são inúmeros benefícios que a gente tem que colocar no papel e parar de olhar só para os efeitos colaterais, porque se for assim, a gente não faz nada da vida, né? A gente só olha para o lado negativo dela. O copo está sempre meio vazio, nunca quase cheio, né? Então tem que tomar mais cuidado. É incrível que tu vai respondendo as coisas antes de eu te perguntar quais são os sinais mais baixos de produção hormonal que podem indicar a necessidade da reposição hormonal. Tá, não, vamos falar pontualmente disso, acho que é legal a gente fazer um tópico de coisas. Primeiramente no homem, quais são os sintomas que você homem tem que pode me mostrar que você precisa de uma reposição hormonal masculina, de testosterona? Disfunção sexual, então tem alguma disfunção ali, né? Seja ela falta de ereção, seja ela falta de libido, né? Ganho de gordura, perda de peso, perda de massa muscular, indisposição, depressão, ansiedade, covardia. Que começa muito, covardia. Oscilação de humor importante em homens, né? Na mulher, o que a gente vai ter? Na mulher a gente vai ter basicamente também a mesma coisa da parte do corpo, então ganho de gordura, perda de massa muscular. Na mulher é muito interessante a questão de oscilação de humor, o quanto essa mulher começa a ficar irritativa, nervosa, ansiosa, depressiva, porque é como se ela vivesse numa eterna TPM, entendeu? Então essa oscilação de humor é muito importante. A falta da libido, que a mulher naturalmente já tem um pouco menos de libido que o homem, por conta da testosterona, então já fica pior ainda essa libido lá na frente. Então assim, são inchaços, né? A mulher começa a ficar inchada.
começa a ficar mais cansada. Então são sintomas que a mulher vai ter que também mostram que ela precisa repor hormônio. É lógico que outras coisas têm que ser descartadas, então problemas tireoidianos, quedas vitamínicas, processos inflamatórios de algum grau, né, doenças importantes, mas esses sintomas geralmente mostram, principalmente na faixa etária a partir de 40, 50 anos de idade, que precisa de uma reposição hormonal. E essa reposição para a mulher, que é importante, é onde vai dar o conforto para ela, né? Ela vai se sentir mais confortável, vai viver melhor. Com certeza. Hoje, assim, né, eu atendo muitos homens e atendo muitas mulheres também, mas hoje eu acho que a minha gama tá maior em mulheres por conta dessa questão da reposição hormonal. A mulher se cuida mais que o homem, né? Isso é o mais importante. O homem tem esse negócio de... Ela é mais coerente. É mais coerente, ela gosta de se cuidar um pouco mais, exato. Então, quando a gente pensa nessa reposição na mulher, reposição hormonal na mulher, ela muda da água pro vinho, né? Eu tenho um exemplo em casa aqui que eu posso citar, que é a minha mãe, né? A minha mãe, eu fiz uma reposição hormonal nela. Minha mãe é uma paciente, para vocês verem como todo tabu tem que ser quebrado, tem que ser... Minha mãe é uma paciente que teve um processo, teve 6 AVCs. Nossa Tem médico que fala pra ela que ela não pode chegar nem respirar o hormônio que vai dar problema. E assim, eu entendo, tanto que eu não faço, logicamente, não é uma reposição de múltiplos Não é uma carga não, assim, sutil. Mas é uma coisa básica, pequena, só pra dar pra ela, por exemplo, libido, disposição, vontade de ir na academia. Então, quando você repõe isso pra mulher, a minha mãe era uma paciente, eu chamo paciente porque eu cuido da minha mãe como uma paciente, né? A minha mãe era uma mulher que gostava de fazer o quê? Acordava, resolvia as coisas da casa, ficava no sofá assistindo televisão. Assistia Fátima Bernardes, assistia um monte de coisa. Sedentária, sem fazer academia, sem fazer nada. Então são coisas que a gente, da hora que a gente faz essa reposição... E essas doses que você começou a administrar nela... Resolveu bastante. Lógico que dentro do histórico dela a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, mas... é algo que nenhum médico queria fazer, porque todo médico tinha medo de fazer. A gente tem um exemplo maravilhoso que veio através de você, que é a Regina. A Regina Campos. Regina, se estiver assistindo, forte abraço. Um abraço, Regina Campos. Paciente maravilhosa. E ganhou, né? Exatamente. Ela foi, eu passei ela para você, porque ela estava querendo competir. Nossa, de lá para cá é só troféus, né? Não, só títulos. Eu sei que ela permite... Ela tá com 54 anos. Eu vou trazer ela aqui. Ela é uma pessoa maravilhosa, assim. Eu posso abrir... Eu não vou abrir detalhes, mas é uma paciente, por exemplo, que teve um histórico de um AVC. Há um ano atrás... Ela ficou toda deformada. Por conta da musculação, do histórico muscular dela, da saúde que ela tinha, ela voltou. Hoje em dia... incrível, gente. Não tem sequela nenhuma. E a gente conseguiu fazer com que ela subisse num palco sem o uso hormonal... Tá? Somente com uma reposição muito pontual. E hoje ela foi, acho que 2 vezes já campeã, né? Eu posso procurar ela aqui, doutor? Pode, fica à vontade. Eu vou procurar. Não, 2 não mais. Ela tá competindo direto. Ela foi no consultório, acho que faz umas 3 semanas aí, tinha sido campeã de novo da categoria dela. Então é isso, gente. É fazer a reposição. Acho que ela fez 56, 54, 55 ela anos. Ela tá nessa faixa. Se isso. eu falar pra você que eu lembro de cabeça, eu vou estar mentindo, porque é muita gente, mas ela tá nessa faixa e, cara, ela é um exemplo de superação, assim. Então, a gente fica muito feliz. Ela vai no consultório esses dias levar lá o troféu. Aqui ela tá desfilando da competição. Olha aqui, vê se dá para aproximar, ok? Olha que bacana. 55 anos. Ela tá tratando contigo há 1 ano ou 2 anos? Já deu 1 ano, eu acho. Já deu um ano. Já deu 1 ano. Fala a tag dela para quem quiser seguir. Aqui, para quem quiser seguir a Regina, é Regina _Campo _Alves. Olha só o corpo dessa mulher. Veio de um AVC, é paciente do meu médico. Totalmente desacreditada, tá? Totalmente Os colegas falaram para ela assim que ela não podia nunca mais subir num palco, até quantidade de treino queriam limitar nela. E foi só uma questão da gente abordar da maneira correta, sabendo. E a vida dela é outra. Ela tá feliz. Exato. Nossa, o que ela me agradeceu de ter te conhecido. Olha ela treinando aqui, ó. Olha aqui. Dá pra ver? Qual que eu coloco? Aqui aí, legal, aí tá legal, dá pra ver na pontinha. Dá pra ver ela treinando? Olha que e o mais interessante dela é que, assim, também até para quebrar o tabu oposto, já que a gente tá falando tanto de hormônio aqui, é uma paciente que a gente não precisou usar.
Então, é até legal a gente acho que ia levantar esse ponto daqui a pouco, a necessidade, às vezes, ou não de usar, porque... Então, aqui eu vou te fazer essa pergunta. Pô, tu tá lendo minhas perguntas não tô. dos seguidores? Pô, o que tá acontecendo, meu irmão? Aqui, ó. Aqui tá assim, o uso de asteroide anabolizante pode ser seguro? Não é esse aqui, já foi, tu já me respondeu. Alguma diferença de uso de anabolizante de atletas profissionais e amadores? Essa é uma pergunta interessante. Aqui, ó. Existe alguma diferença no uso de esteroide anabolizante entre atletas profissionais e amadores? Existe? Com certeza absoluta, né? A gente tem que lembrar primeiro que houve uma banalização muito grande do uso do hormônio. Então, qualquer menininho de 15 anos de idade que está 2 meses treinando quer ciclar. Principalmente depois, né, de grandes fenômenos aí que divulgaram o fisiculturismo no Brasil. Então, o cara me procura, que nem... É fácil, de verdade, assim, chegar menino comigo com o pai do lado, né? Porque consulta de menor de idade, o pai tá junto, ou a mãe, 16, 17 anos de idade, que quer ser o quê? Quer ser bodybuilder, quer subir no palco, quer ser campeão. E eu acho maravilhoso, eu acho super interessante, eu adoro, eu amo esporte também. Mas nem sempre a gente precisa começar com o uso. Então, a grande diferença entre o amador e o profissional, primeiro é a maturidade que esse cara tem para usar hormônio ou não. Uma coisa é, por exemplo, você, Valdir, um atleta. Entendeu? Que vai fazer o uso, que sobe no palco, que tá bem, que treina pesado, que come direito. É alta performance. Eu brinco que o hormônio, pessoal, é uma analogia que eu faço para os pacientes, eles gostam, então acho que vocês vão pegar muito bem. Eu brinco como se fosse uma criança mimada solta numa sala. Se você pegar essa criança mimada e dar o que ela fazer, ou seja, você pegar esse hormônio e treinar, comer bem, ou seja, você dá para ele o que ele fazer, ele vai virar coisa boa, ele vai te fazer síntese proteica, ele vai te crescer músculo, vai te dar disposição, vai te dar tudo. Agora, se você pegar essa criança mimada, soltar ela na sala e não der nada pra ela fazer, ou seja, o cara só usa, mas não come direito, não treina bem, não sei o que lá, o que vai começar a fazer? Vai começar a quebrar a sala, ou seja, vai começar a dar efeito colateral. Eu acho que essa é a grande diferença entre o amador e o profissional. E, logicamente, doses, né? Um cara que sobe num palco a nível, por exemplo, de um Mr. Olímpia, ele tem um nível hormonal completamente diferente de um cara que é amador. Sim. E mesmo assim, esse cara, se você perceber, geralmente ele tem bem menos efeitos colaterais que um cara amador que faz besteira. Né? Ele tem os efeitos colaterais dele, mas dentro de um padrão controlado ali, né, por um profissional de qualidade. Então, acho que a grande diferença é, primeiro, doses, mas eu acho que a mais importante é a maturidade de um profissional para um amador. Né? Que um profissional realmente sabe o que está fazendo, está treinando, é a vida dele, a qualidade de vida. E o amador geralmente quer fazer por estética, para ficar legal pro verão. Ele nem tem noção, né? E principalmente a questão de tempo, né? Não, você fez uma colocação aí, quer ficar legal pro verão. Tem um anabolizante, uma droga que é muito forte, chamada trembolona. Que o cara faz uso do acetato de trembo para ficar trincado. E o cara fica louco. O cara fica agressivo. Ele não sabe por quê. É muito complicado. É a trembo. A trembo é utilizada para uma finalização. O cara quer tomar durante o ano inteiro para ficar trincado. O cara ficou louco. Tem nego que se matou, tem nego que quer morrer. Por quê? Primeiro que ela é neurotóxica, né? Então, primeiro, gente, assim... É o maior queimador de neurônio que tem. Ela é um hormônio extremamente forte. Para os fins que você quer, realmente ela é muito boa. A gente tem que ser verdadeiro. Agressiva não estou recomendando o uso, pelo amor de Deus. Estou falando da qualidade do hormônio ou não para a questão de ganho de massa. É excelente. Para ganho de massa muscular, para secar, definição. Realmente é muito boa. Só que, primeiro, não é permitido. Né? Não é um fármaco estudado em humanos, né? Os estudos que a gente tem em bovinos, né? É animal. É animal, então primeiro é isso. Segundo, essa neurotoxicidade dela é muito grande e tem gente que usa achando que vai começar a ficar grande do dia para noite. Então assim, já tive casos de pacientes que sentaram na minha frente e falou, doutor, tô usando isso assado, o colega da academia indicou, geralmente é trembo com mais alguma coisa. E aí esse cara virou pra mim e falou essa frase. Ele falou assim, doutor, eu vim aqui porque eu tô tão nervoso que esses dias eu quase bati na minha mulher. Então? Aí eu falei pra ele assim, você sabe qual é o problema? Aí ele falou, eu sei, é a trembo. Eu falei, então pronto, tá resolvido. Vamos tirar isso daí. É lógico que, né, gente, não é simples assim, né? A gente trabalha em cima disso, troca esses hormônios underground que a gente fala, né, de mercado paralelo e traz pra dentro de um paciente que vai ser cuidado através da receita médica, de hormônios que a gente vai comprar na farmácia. Mas ela é extremamente neurotóxica e não recomendo a ninguém que principalmente que não sabe o que esteja fazendo, né? Então, sem acompanhamento médico, sem nada. Se você conhece algum médico que passa, é questionável, né? Questionável, não tem como.
É verdade. Mas hoje o pessoal quer um físico legal. Com certeza. Hoje o pessoal quer ter um shape legal. Na academia você vai, como eu fiz até procurar uma orientação médica. Eu escutei o passarinho cantando na esquina de uma forma e traduzi do meu jeito. Foi onde eu quebrei a cara. Né? Então, sem noção, achando que o mais era demais, que o mais me daria resultado. E quando não, descobri que o menos é mais. Essa frase é sensacional, menos é mais. É uma frase que traz para mim uma lembrança muito grande de alguns pacientes, que até profissionais dessa área, que são bem. Você olha pro físico do cara, o cara sabe o que está fazendo com ele, ou na verdade não sabe, só deu certo o que ele fez, e ele começa a transportar isso para pessoas terceiras, que é o passarinho cantando, né? Isso. Então começa a falar para fulano da academia, ou às vezes começa a dar uma consultoria e passar hormônio a torto e a rodo. Então tem que tomar muito cuidado nesses casos, porque eu já peguei, por exemplo, menino jovem, 19 anos, que foi parar, 19 anos, mas enfim, foi parar na UTI, ficou 15 dias internado numa UTI por um processo de arritmia, por uso inadequado de hormônio. O cara passou clenbuterol, passou um monte de coisa para um menino... O clenbuterol, ele é vasodilatador pulmonar, não é isso? Ele é vaso pulmonar, não é teoricamente, isso? Ele é usado para doenças respiratórias. Para cavalo. Exatamente. Pra cavalo. Eu ia terminar falando e não é nem para humano, né, galera? Então, assim... É complicadíssimo. É o pulmonil, você falou pulmonil, é clenbuterol, pulmonil. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses passarinhos cantando aí, geralmente, até pode estar cheio de boas intenções, né? Eu acredito que, às vezes você quer ajudar o cara, pô, vamos aí, vou te ajudar, você vai ficar grande, pô, vamos lá, vamos treinar. Mas tem que tomar cuidado para fazer um negócio muito bem isso bem o que é bom para mim não é bom pro cara. Eu acho que isso é uma regra da medicina, né? A individualidade de cada paciente. Por exemplo, o perfil hormonal do Valdir hoje, tem paciente que quer o seu perfil hormonal. Exatamente. Chega pedindo para mim o seu físico. Eu falo, cara, calma. Essa frase, a gente teve essa conversa esse dia, eu e o Valdir. Falou, esse cara quer o meu físico. Eu falei, então, eu expliquei para ele que ele precisa da sua dedicação, ele precisa comer a sua processo, tem todo o processo, né? As pessoas acham que... Pois é, na consultoria, nas minhas consultorias, eles querem, pô, eu quero ficar com o teu shape, em quanto tempo você ficou assim, quero não sei o que lá. Tem todo um processo, né? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa aqui, doutor Vinícius? Mas, aliás, tem bastante coisa. Vambora. Dos mitos nós já falamos, mitos? Não, acho que a gente não chegou. A gente tocou em alguns assuntos, né? Quais são alguns dos mitos mais comuns relacionados aos esteroides anabolizantes? Tá. Eu acho que o mais comum de todos é a questão do câncer, né? O uso hormonal. Quando a gente fala esteroides anabolizantes, eu vou trabalhar aqui a questão dos hormônios em geral, tá? A questão do câncer, eu acho que esse é um dos maiores mitos que a gente tem, né? Que o uso hormonal vai te provocar câncer de algum tipo, né? É lógico que a gente tem cânceres, principalmente na mulher, que são hormônio dependentes, né? E aí, nesses casos, a gente tem que tomar um cuidado. Foi aquele check-up que eu falei anteriormente. Mas eu acho que a questão de câncer é a primeira. Outros grandes mitos que a gente vai ter é a questão de envelhece mais rápido, que na verdade é totalmente o oposto, né? O uso hormonal, a gente vê que muitas vezes atrasa essa questão de envelhecimento. Tem a questão também de sobrecarga cardíaca logo no começo. Você vai usar, você vai ter um problema de coração. Não, gente, tá? Não é assim que funciona. Existe uma periodicidade, um tempo, uma cronicidade do uso hormonal que vai provocar, logicamente, a longo prazo e, primeiro, em abuso do hormônio, uma sobrecarga do coração, né? Sim. Que aí vai provocar uma hipertrofia desse coração, principalmente de ventrículo esquerdo, mas que também pode ser muito bem acompanhada hoje em dia com médicos que sabem o que estejam fazendo, né? Eu tenho até aproveitar e agradecer o Dr. Staak, né, um médico extraordinário, mentor ali, a gente faz a mentoria dele, e a gente tem um grupo de médicos que trabalha só com essa área, né? E aí a gente fala muito disso, sobre esses mitos, né, que vem, e hoje em dia a gente tem levantado muito ali no grupo desses médicos a questão de um exame cardiológico, que é o ecocardiograma com strain. Como é que funciona? É como se fosse um ecocardiograma, mas ele é mais específico e melhor para avaliar a parede cardíaca, Sim. A evolução dessa hipertrofia, ou predispor uma evolução, tudo, avaliar o risco, tudo, a questão de aporte sanguíneo. Então, é muito bacana e você vê como a medicina está avançando e a gente acompanhar isso daí, né? Sim. Então, enfim, acho que esses mitos principais, o envelhecimento, o câncer, a questão cardiológica, são os principais que a gente vai ter quando a gente pensa nos mitos relacionados ao perfil hormonal. Muito bom, muito bom. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, do qual o senhor tem falado muito nas suas redes sociais,
que é referente ao Ozempic. Excelente pergunta. Tá? Eu conheci esses dias uma pessoa que ela tem um nível de obesidade, não chega a ser 35%, ela não é obesa. Mas ela está com diabetes, ou pré-diabetes, não tenho bem certeza, que ela já está com o pescoço marrom. Chama acantose nigrans. Como é o nome? Acantose nigrans. Isso é um esclarecimento por resistência insulínica. Exatamente. Aí nas pernas, umas varizes parecendo ferrugem. Certo. Aí essa pessoa disse que o médico dela receitou o Ozempic. Tá. Então eu queria aproveitar essa oportunidade que tu me falasse sobre. Porque eu vejo que ela quer usar também para fins estéticos. Tá. Eu acho que aí, no caso desse seu colega, primeiramente vamos passar rapidinho, né? Todo mundo deve conhecer o Ozempic, hoje em dia acho que todo mundo já ouviu falar. Diz né? Diz que é o bambambam. Tem, pra você ter noção, a empresa do Ozempic, que acho que é a Novartis, enfim, vou falhar aqui, pessoal, o nome exato da empresa que produz o Ozempic. Mas ela tá com um faturamento que supera alguns países europeus. Novartis? Não, é outra. Novartis. Não, tudo bem. Vai falhar, galera, desculpa. Mas enfim, ela tá com faturamento maior que alguns países na Europa, pra você ter noção. Aqui no nosso país? Não, aqui no mundo, né? No mundo? No mundo. E aí, quando a gente pensa no Ozempic, o Ozempic é a semaglutida, né? Que é um análogo do GLP-1, que basicamente o que ele vai fazer? Ele vai retardar o seu esvaziamento estomacal. Então você vai comer, você vai se encher mais rápido, seu estômago esvazia mais lentamente. Isso te dá toda uma regulação de saciedade, você ficar mais satisfeito, e também ele trabalha a nível neurológico a perfil de saciedade. Então, o paciente fica mais satisfeito, quando come muito pouco, praticamente não come, dependendo da dose que você der, então esse paciente começa a emagrecer. É uma medicação que foi feita para tratamento de diabetes, mas que viram que, por conta desses efeitos que eu acabei de falar, ele te emagrecia. Quer dizer, o cidadão começou a ter um hábito melhor de se alimentar, comer menos. Sim. E assim, por sequência, eu acho que o principal fator é que começou a comer menos. Né? E aí que é o grande erro do Ozempic de alguns pacientes, né? A pessoa usa, come menos, mas come toda hora que come errado. Aí o cara emagrece, porque por mais que ele come errado, então ele vai, sei lá, o cara não consegue comer nada. Então, em vez de ele fazer um prato de arroz, feijão, frango e uma salada, ele vai comer uma esfirra, entendeu? Pô, é muito melhor. Vai comer sujo. Exato, e ele começa a comer pouco, mais sujo. E a hora que tirou o Ozempic, ele nunca melhorou a qualidade de alimentação dele. Ele nunca reeducou o perfil dietético. Perfeito. É por isso que quando a gente faz um Ozempic, todo mundo fala, a hora que eu paro o Ozempic engorda. Engorda primeiro, porque a grande maioria das pessoas não sabem tirar o Ozempic, que é você fazer uma retirada lenta, gradual, para que você não tenha o rebote da fome, né? Então, da mesma maneira que a gente coloca o Ozempic aumentando as doses gradativamente, você tem que tirar as doses. Você tem que fazer um desmame. Exatamente, a palavra é desmame. Isso aí. Você tem que fazer um desmame. Exato, a palavra é desmame. Então, além disso, né, que muitas pessoas compram na farmácia e fazem sozinhas e dá problema, tem a questão também do cara que não reeduca nada. Então, qual é o problema que pode causar? O uso do Ozempic? Incorretamente. Tá. Os primeiros efeitos colaterais que você tem do Ozempic vai ser basicamente enjoo, né? Então, principalmente na entrada ou na elevação de dose, o paciente pode ter enjoo, vômito, mal-estar, né? Tem a questão da gastrite, porque quando você diminui o esvaziamento gástrico, a comida fica ali mais tempo, o suco gástrico fica ali mais tempo, isso aumenta a gastrite em alguns pacientes, então é muito comum você ter pacientes que começam a ter queimação, refluxo, e aí você tem que tratar. E tem alguns efeitos que o Ozempic pode dar, que aí são coisas um pouco mais graves, como por exemplo, uma pancreatite. Nossa. Aí é grave. Mas é um efeito raro do Ozempic, que pode acontecer, né? Tem a questão também da constipação, porque uma vez que você diminui a motilidade, o esvaziamento gástrico e, consequentemente, a motilidade do seu intestino, você vai no banheiro menos vezes, né? Então, tem todos esses principais efeitos. Agora, é uma medicação extraordinária. Eu gosto, indico para os pacientes quando é necessário. Agora, tem o uso indiscriminado do Ozempic também, que aí tem causado os problemas todos vinculados Você gosta dele? Gosto, eu acho que ele tem a aplicação certa, né? Eu sempre brinco com o paciente, essa é a minha conduta, não sei se colegas pensam igual, eu pergunto ao paciente que quer emagrecer, qual é o seu principal problema? Você come muito o tempo todo, ou você come besteira, quando você come pouco? Porque tem mulher que senta na minha frente, doutor, não como quase nada, eu tô engordando. Você fala, então você é uma planta, você produz fotossíntese, alguma coisa de errado tem, né?
Então, assim... O que você gosta de comer? Exato. Aí você pega, aí você vê, o que você come? Ah, doutor, então quando eu como doce, eu como besteira, eu como McDonald's. Pizza. Às vezes a pessoa não come nada, mas come no final do dia uma pizza e doce. Cara, você já deu a carga de caloria do dia todo em 4, 5 pedaços de pizza, entendeu? Então, esse tipo de paciente, às vezes não é tão interessante um Ozempic. Porque ele não é o cara compulsivo que come o tempo inteiro. O Ozempic, na minha visão... Ele só come de vez em quando, mas come besteira. Aí esse cara é reeducação alimentar, talvez alguma medicação que vai te ajudar. Porque essa pessoa que come muita besteira, o que ela tá procurando? Me fugiu a palavra. Não, aquele sentimento de recompensa que ele tá querendo procurar. Então, esse paciente... Satisfação? Satisfação, que é como a gente que sai da academia, a hora que sai, fala, cara, pô, treinei, tô me sentindo bem. Essa pessoa, ela encontra isso na comida. E aí, essa pessoa que come pouco, mas come Eu encontrei isso no treino, pós-treino. Essa pessoa que come pouco, mas come muita besteira, quando come, né? Ela talvez não seja a melhor pessoa para o Ozempic. Pode ser usado? Pode. Individualidade de cada paciente. Mas na minha concepção como médico, o Ozempic é melhor para aquela pessoa que come demais. É o cara que toma café, come antes do almoço, almoça um pratão de comida, quer comer à tarde, quer jantar, que aquele geralmente homem é muito assim. E algumas mulheres também. Aí o Ozempic vai tirar essa saciedade desse cara, vai causar saciedade nesse cara, vai tirar a fome dele, e aí você consegue trabalhar melhor nesse indivíduo, né? Aí, pra mim, essa é a principal indicação do Ozempic, mas você tem que trabalhar em cima disso. O tabagismo junto com o Ozempic, quem fuma e usa Ozempic? Olha... Tem algum fator? Não é uma contraindicação, né? Mas, quando você pensa num cara que tem que usar o Ozempic e ele fuma, ele é um cara que tem algum desequilíbrio que você precisa trabalhar, psicológico, né? Porque ele tem mecanismo de fuga. O tabagismo nada mais é do que um mecanismo de fuga. É um cara que se acostumou com... Ele é ansioso se ele não fuma. Geralmente a pessoa que fuma fala, quando eu tô estressado eu fumo mais cigarros. É um mecanismo de fuga, né? Então, assim, não existe uma contraindicação, mas tem que ser muito bem acompanhado. Geralmente eu não recomendo associar a retirada, por exemplo, de um cigarro e associar ao mesmo tempo o emagrecimento desse cara. Porque você precisa trabalhar as duas coisas separadas. Porque o cara já vai entrar num processo de educação alimentar. Isso é sair da zona de conforto dele. O cara já vai ter que começar a treinar. Isso é sair da zona de conforto dele. Então, já não é fácil para quem está parado começar a fazer essas coisas e você ter resultado. Porque é muito fácil eu prescrever e passar tudo para esses pacientes dentro do consultório. Difícil eles fazerem em casa. Aí, em cima de tudo isso, eu peço para ele tirar o cigarro, que vai causar ansiedade, compulsão. É muito comum você ver pacientes que tiram cigarro e começam a engordar. Sim. Né? Aí você fala, pô, que Vinícius... é a abstinência? Exato. Aí o cara começa a descontar onde? O mecanismo de recompensa dele? Comida. Na comida. Aí tem gente que já ouvi falar, Vinícius, mas aí então o Ozempic não cabe bem? Porque você tira e aí você compensa esse cara tirando a fome dele? Então, eu não acho uma boa estratégia. Eu acho que a melhor coisa aí, por exemplo, é usar uma medicação que aumente dopamina. Dopamina é o hormônio da recompensa, né, pessoal? E aí, por exemplo, uma bupropiona, que é uma estratégia que usam muito para retirar o cigarro. E aí a gente vai ter um resultado com certeza melhor e mais positivo nesse quesito. Então, eu não acho que seja uma boa estratégia associar as duas retiradas. Embora não seja uma contraindicação usar o Ozempic junto com cigarro, não ao meu ver. Bom, agora tem outra pergunta aqui, doutor. Qual é a diferença entre a medicina ortomolecular e a medicina esportiva? Há uma diferença? Sim. Sim. Muito? Não é que existe muito, é que são coisas diferentes, né? Quando a gente pensa na medicina ortomolecular, ela é uma medicina que vai trabalhar a questão de prevenção, tratar a otimização de níveis vitamínicos, níveis hormonais, prevenir processos inflamatórios, porque hoje a gente sabe que 90% das doenças são causadas inicialmente num processo inflamatório. Então, até câncer, geralmente, o risco de câncer aumenta muito numa pessoa que é muito mais inflamada. Sim. Então, a gente sabe disso, né? Então, a ortomolecular vai trabalhar o quê? Otimizar vitamina, otimizar hormônio, prevenir inflamação. A ortomolecular tira a inflamação do indivíduo. A ideia é essa. Desinflamar o caboclo. Desinflamar, exato. Desinflamar e dar longevidade. É aí que eu fiz as duas pós, né? A ortomolecular, e associei a longevidade, porque a ideia era exatamente essa. Eu trabalhar a questão inteira de qualidade de vida para o meu paciente. Perfeito. Né? Agora, essa área também tem muita coisa ainda no âmbito das ideias, né? Que aí vai
do julgamento do profissional que está fazendo essa área para entender o que realmente é consolidado para o tratamento de um paciente que vai dar resultado para ele, do que aquilo que simplesmente é fulano de tal, o médico tal, falou no congresso X que isso aqui é importante, mas pera, qual é o embasamento disso aí, né? Então, essa é a ortomolecular. Então, por exemplo, eu vou dar reposição vitamínica hormonal, que eu já falei, mas a gente vai trabalhar, por exemplo, com coisas mais simples. Cúrcuma, excelente anti-inflamatória. Reposição de ômega 3, não existe antioxidação, não existe anti-inflamação sem ômega 3. Reposição de creatina, que é um reativador de energia, que hoje em dia a gente sabe que entra no cérebro, né? A creatina é boa para a creatina eu dou eu dou de criança para o idoso de 90 anos que não pisa na academia. Que creatina maravilha. É para todo mundo. Todo dia? Todo dia. Diário. Creatina é diário, né? Como eu tomo uns 10 gramas todo dia. Exato. A creatina é de uso diário, né? E ela é um excelente suplemento porque vai dar, né? Saúde para o músculo, vai passar barreira hematoencefálica, entrar no cérebro e provocar uma melhora de cognição. Então é excelente. Então tem coenzima Q10, tudo isso é da área da ortomolecular. Da ortomolecular. Isso. Quando a gente pensa em medicina do esporte, né, aí é um pouquinho diferente da ortomolecular, porque a medicina do esporte ela é mais voltada ao esporte. Então, aumento de desempenho do atleta, também o emagrecimento e hipertrofia, a melhora de desempenho desde atleta ao cara de corrida, atleta, é tudo atleta, né? Mas enfim. Você está respondendo já a pergunta a segunda. Então já manda ela. Quais são os benefícios da medicina ortomolecular para os atletas e pessoas ativas? Beleza. Eu acho que o principal benefício da ortomolecular, misturando ela então com atletas, pessoas ativas, é a questão de potencializar o rendimento, e aí você namora as duas coisas, né, a ortomolecular com a medicina do esporte, né? Certo. Potencializar o rendimento dessa pessoa, dá para ela mais raciocínio também dentro do esporte dela, desempenho, e aí você prevenir doenças, né? Então essa acho que é a ideia principal da ortomolecular, você desinflama esse cara, melhora o desempenho dele, tira ele de um risco, coloca ele num padrão de saúde que ele vai... Qualidade. De qualidade, exato. E longevidade. É isso aí. Eu acho que essa é a principal meta da ortomolecular, é dar longevidade, deixando tudo otimizado. Tanto é que o médico ortomolecular dificilmente, voltando lá no começo do podcast, quando você falou do seu colega que falou que estava com 400 de testosterona, dentro de um perfil de ortomolecular, talvez não seja interessante. Para que você vai deixar no nível menor? Eu cuido muito de pacientes bariátricos também, me procuram muito. Né? Me procuram muito para tratar, e no seu caso a gente já até deixa isso um pouco de lado, porque você já é outro caminho, mas tem paciente que é só bariátrica mesmo, então reposição hormonal, reposição vitamínica, e aí tem paciente bariátrico que me procura e fala, eu cuidava com o clínico lá que eu fiz com o cirurgião que eu fiz a cirurgia, tudo, e a minha B12 ele fala que não precisa repor, aí você vai olhar a vitamina B12. Vitamina B12 é basicamente a principal vitamina vinculada à energia, disposição, tudo, né? Trabalha muito num negócio chamado ciclo de Krebs, que é a nossa usina de energia dentro da mitocôndria. E aí, cara, essa pessoa vem com uma vitamina B12 de 290. Tá dentro do padrão. Mas, será por que não melhora? Por que não 900? Por que não 800? Por que não suplementar? É aí que entra a ortomolecular, você otimizar esses valores, né? Incrível, fantástico, doutor. A medicina ortomolecular pode ser auxiliada na recuperação de lesões esportivas? Com certeza. Principalmente pelo processo de anti-inflamação, né? Quando a gente faz o processo de anti-inflamação, a gente otimiza a questão de recuperação. Quando a gente melhora vitaminas, a gente potencializa a questão de recuperação. Quando a gente aumenta a atividade da mitocôndria, que hoje em dia é uma área que está crescendo muito, então a galera tem estudado muito a suplementação de coenzima Q10, de NAD, tudo que vai auxiliar essa mitocôndria a funcionar, você automaticamente está potencializando a questão de recuperação, né? Porque você potencializa a energia do seu corpo no quesito de produção de energia mesmo, porque a gente tem a célula, dentro da célula a gente tem a mitocôndria. A mitocôndria, dentro dela, ela é a nossa usina de energia, ela que produz energia. Quando a gente potencializa essa usina de energia a produzir energia, naturalmente você está deixando o seu corpo mais forte para recuperar. Para recuperação. Então, sim, tem bastante vínculo, sim. E hoje em dia é uma área que tem sido usado muito, principalmente para pacientes aí pensando em lesão fora da medicina do esporte, para pacientes que têm problemas importantes em acometimento, por exemplo, pós alguma doença importante no futuro, um câncer, uma sarcopenia avançada, um problema cardiovascular, um pós-AVC. Esses pacientes se beneficiam muito desses quesitos. E até crianças, né? Crianças que tiveram algum problema e hoje em dia tem algum acometimento neuropsicomotor aí que tem algum atraso, dá para trabalhar bastante também e acelerar a recuperação. Tá bom. Agora uma pergunta aqui.
Aliás, tem várias, Bom, desculpa. vambora aí, aqui a gente tá em casa. Quais são os suplementos? Tá aqui, quais são os suplementos? Os melhores desempenhos que já foi. Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Qual é o papel da atividade física na... Eu acho que um assunto até você falou de suplemento agora, eu lembrei. É legal a gente pontuar, porque é todo mundo que fala de hormônio, né? Vamos repor hormônio. Mas que suplementos seriam legais que a gente não fizesse hormônio? É isso aí mesmo. Quais suplementos alimentares mais indicados para... Seria... Isso para mim é um tema muito bacana. Então, quais são os suplementos que a gente mais precisa, né? Primeiramente, a gente acabou de mencionar creatina. Então, para mim, creatina é inegociável. Eu acho que todo mundo tem que usar. Ela não é uma vilã como tratavam antigamente. Vamos aproveitar rapidinho uma vírgula para falar do mito da creatina aqui. Todo mundo tem aqueles mitos, né? Creatina causa pedra no rim. Mentira, gente. Pelo amor de Deus. O que mais? Tomem água. Creatina deixa inchado. Mentira também. Creatina tem tropismo por músculo. Ela vai inchar um pouco o músculo. O músculo, e aí vai causar e potencializar a questão de hipertrofia e volume muscular. É o músculo. É o músculo, galera. E saiu, cara, uma coisa que eu achei muito interessante, e não sei por que caiu na boca da galera, que creatina dá calvície. Creatina faz cair o cabelo. Sério? Nossa, cara. Será? Foi um estudo que fizeram nos Estados Unidos. Cara, assim, um estudo muito mal feito, em que eles pegaram e avaliaram o uso da creatina em alguns atletas. Se eu não me engano aqui, eu posso estar errado, mas é em atletas, se eu não me engano, de futebol americano. E aí viram que esses caras tiveram um aumento da queda de cabelo após tanto tempo de creatina. Mas não avaliaram mais nenhum outro fator, tá? Se o cara usava hormônio, ele usava outra coisa, né? Nada, a só genética creatina. do cara... Só a creatina, a vilã. E aí, calma, não foi nem isso que evidenciaram, tá? Não foi nem que evidenciaram, vou até me corrigir, não foi que evidenciaram, na verdade, que esse cara aumentou a queda de cabelo. Evidenciaram que o uso da creatina aumentou o DHT, que é uma variante da testosterona ali, tá? Tem mais aí? Cara, tem. Que é uma variante da testosterona que vai... sim, ter um tropismo ali por couro cabeludo e teoricamente aumentar a queda de cabelo, mas não é uma verdade, tudo depende da genética de cada um. Então assim, acho que esse mito foi até bom a gente tocar nesse assunto, porque cara, é uma coisa absurda falar que creatina aumenta a queda de cabelo, tá gente? Pode usar, não vai cair cabelo. Então ela não cai o cabelo, ela não dá pedra no rim, ela não dá inchaço no rosto, no ela corpo, não sobrecarrega nada. Não sobrecarrega nem o fígado, nem nada. Então, é um excelente suplemento. Suplemento. Outro suplemento muito bom é o ômega 3. Para mim, todo mundo deveria suplementar. E é bom a gente pontuar aqui que todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas suplementa ele em doses abaixo do que seria necessário. A gente tem que pensar, logicamente tem que ver a questão... Qual é a dose média? A dose média é pelo menos de 3 a 6 gramas de ômega 3 por dia. Por dia. Aí isso em jejum, no café da manhã? Pode ser qualquer horário. Geralmente eu quebro pro meu paciente em 2 momentos, geralmente junto das refeições, tá? Então, que café a absorção da manhã, é melhor? A absorção melhora. Com carboidrato? Não por carboidrato, mas por conta do processo digestivo em geral. Mas o carboidrato sim tem seu papel, né? Sim. Mas o ômega 3, geralmente mulheres eu dou 4 gramas, homens eu dou 4, 5 gramas por dia. Então é excelente, potentíssimo antioxidante, anti-inflamatório. É muito, muito, muito bom. Doutor, deixa eu só, não querendo cortar, claro. Vou falar da creatina. A creatina eu tomo 5 gramas de manhã, de pré-treino, e depois, no pós-treino, junto com farinha de arroz, que é o carboidrato. A absorção é melhor, né? Com carbo. A absorção, sim. Não é uma coisa muito consolidada, mas sim, a gente acredita que a absorção ela é melhor com carboidrato. Eu, particularmente, acredito nisso, tá? Mas é bom a gente até pontuar, que você falou, tomo creatina 2 vezes ao dia. Ótimo. O que eu brinco com meus pacientes? O melhor horário para tomar creatina é o horário que ele não esquece. Então assim, Vinícius, eu não esqueço se eu tomar de manhã 5 e depois do treino 5. Maravilha. Agora, esse negócio que creatina toma perto do café, diminui a absorção da creatina... Não existe, é muito mito. Inconsistente. É mito. Tá? Eu acho que falar que é mito, falar não, isso não acontece, é difícil, pois não tem embasamento científico para isso hoje. Tá. Mas não é importante ao nível de interferir nessa creatina você tomar ela perto do café, entendeu? Tem alguns colegas que defendem a questão de você tomar 60 minutos a 2 horas, 1 hora, né, a 2 horas depois de tomar o café para não atrapalhar a absorção. Cara, não, sabe? Tipo, não vai interferir nesse nível.
que tem uns receptores parecidos. Eu acho que a creatina, o melhor horário é tomar ela dentro do horário que você não esquece. Então tem paciente meu que fala, não, mas creatina não é pré-treino? Não, creatina não é pré-treino, creatina não é pós-treino, creatina não é em jejum. Creatina é um suplemento que você vai tomar todo santo dia, independente ou não de treino, e que você vai tomar no horário que você não esquece. Tá. A outra pergunta, bom, a proteína também, né? Aí Whey. seriam os 3 que eu ia falar. E o whey? Por que do whey? Não é que todo mundo precisa tomar whey. Mas a grande maioria das pessoas não bate proteína no dia com que elas comem. Principalmente na alimentação do brasileiro, que é uma alimentação muito rica em carboidrato, né? Pãozinho no café da manhã. Nossa, o pãozinho francês, cara, eu adoro. Fala a verdade. Eu que sou ortomolecular adoro. Você vê como tem que tomar cuidado. Né? Mas é aquilo que eu falo. O café da manhã do brasileiro é um café da manhã pobre no sentido de vitaminas, nutrientes, proteína. Porque qual é o café da manhã do brasileiro? Café, pão e manteiga. Café, pão e manteiga. Basicão da galera do Brasil. Só que aí, que proteína que tem no meio? Praticamente nenhuma. Talvez o leite ali dê alguma coisa, mas assim, coisa mínima, entende? Então, aí o que eu falo, por que o whey entra importante aí? Para complementar, suplementar. Isso é para você bater o macronutriente que você precisa durante o dia. Eu gosto até de pegar e falar para pacientes meus, eu gosto de mudar, eu sei que é praticamente a mesma coisa, tá, pessoal? Mas eu acho que as pessoas entendem melhor dessa maneira. Eu gosto de falar que o whey não é nem um suplemento para mim, é um complemento. Entendi. Ele vai complementar a sua dieta, então ele tem que fazer parte. A não ser que você vire para mim e fala, Vinícius, eu como ovo, frango, peixe, carne. Se eu estiver batendo meus macronutrientes, eu não preciso. É que nem eu. Sou um cara que hoje em dia eu tô um pouco enjoado do whey. Do whey, né? Tô um tempinho fora. Tô batendo em frango, ovo. Tô tendo que comer mais frango, tô tendo que comer mais ovo. Mas tô batendo. Aí o whey é necessário? Não. O whey não é necessário. Eu tenho feito 6 refeições, né? 4 sólidas e 2 líquidas. As 2 líquidas é onde eu mando o whey para dentro, né? A ingesta de whey são nas 2 líquidas. Sim. Bom, qual é o papel da atividade física na saúde geral e como isso se relaciona com a medicina ortomolecular? Não sei se essa pergunta é cabível, Eu acho que é uma pergunta boa, porque aí a gente traz 2 coisas, né? Primeiro, a atividade física é vida. É o que vai fazer o seu sistema cardiovascular funcionar melhor, é o que vai fazer você ter liberação de hormônios interessantíssimos. Então a endorfina, a dopamina, vai ter aumento sim, treinar musculação aumenta os seus níveis hormonais, principalmente testosterona, sim. Tá? Porque estimula a liberação de testosterona. Ela vai te provocar a longevidade. Eu gosto de falar que o nosso corpo ele é extremamente inteligente, Valdir. O nosso corpo ele é assim, que nem você, é um cara grande, bastante massa muscular. Se você parar de treinar, o seu corpo vai olhar para o músculo que você tem hoje e vai falar o quê? Cara, não é necessário, o Valdir não usa isso. O seu corpo só mantém a sua massa muscular hoje porque ele entende, através de uma rotina de musculação diária, na atividade, que é necessária essa musculação. Então a atividade física vai fazer o quê para você? Mesmo que você não seja um cara gigante, mas que você queira ter qualidade de vida, ele vai fazer com que você previna a perda de músculo. E ter músculo, principalmente na idade mais avançada, é importantíssimo. É ter músculo que, por exemplo, vai te prevenir osteoporose, vai te prevenir você ser um idoso que vai necessitar... Exatamente, precisar das outras pessoas para te levantar. Exato. Se você não vai conseguir levantar de uma cadeira, você não vai conseguir agachar, não vai conseguir pegar o teu neto. Exato. Né? Então, é muito importante, doutor. É fundamental. Então, pensando nesse quesito, é importantíssimo. Pensando no lado ortomolecular, por que a atividade física é importante? Porque é extremamente anti-inflamatória. Processo de atividade anti-inflamatória que eu digo, pessoal, na questão de saúde, tá? É lógico que uma musculação pesada vai inflamar o músculo e por isso que vai ter hipertrofia. Mas eu tô falando na questão de diminuir, por exemplo, triglicérides, melhorar o perfil de colesterol, melhorar o açúcar no sangue, diminuir marcadores inflamatórios do sangue, aumentar hormônios reguladores, melhorar o seu sono. Então a gente tem que sempre ter isso muito em pauta, né? Eu sempre, aproveitando até aqui, eu gosto de brincar que a gente tem 4 pernas na cadeira que para mim são a base de uma boa qualidade de vida e de longevidade. Que vai ser a dieta, você é o que você come. Essa frase é muito verdadeira. Sim, verdade. Tá? O treino, sim, porque isso aqui vai fazer com que você tenha qualidade de vida, musculatura, perder peso, enfim, desinflamar, né? A questão do sono, não existe para mim... O descanso é fundamental. Cara, é fundamental. Né? Sempre que você dorme mal, você percebe que no outro dia você está mais compulsivo, mais irritado, enfim, sono. E em quarto, o equilíbrio vitamínico e hormonal. Você tem que estar com isso em dia. Porque se você tem uma das pernas cambaleando, a cadeira fica instável, ela cai. Então a gente tem que ter essas 4 pernas muito bem alinhadas. São os 4 pilares. São os 4 pilares na minha concepção. Tá. Quais são as principais diferenças no tratamento
e na abordagem de paciente sedentário e até atletas de alto desempenho? Qual é o principal tratamento? Eu acho que gira em torno do que a gente estava falando até agora, né? A questão de você pegar esse paciente, vamos falar do cara de alto desempenho primeiro. O cara de alto desempenho é você controlar danos, porque geralmente o cara de alto desempenho, e não estou falando só do bodybuilder aqui, Você tá falando pessoal? de lesões? É exato. Para, tu tá lendo um negócio aqui? Pô, essa pergunta eu vou fazer, mas tudo bem. Já joga lá para mim, então que a gente já responde como a medicina esportiva pode contribuir para a prevenção de lesões em atletas? Então, acabei realmente respondendo ela. Mas então, falando da questão da importância, né? Quando a gente pensa no cara do alto desempenho, do atleta, a gente, não só do bodybuilder, mas também, por exemplo, eu tenho atletas de futebol que eu cuido. Cara, o cara é um cara lotado de lesão, joelho destruído, tornozelo destruído, bacia destruída, porque é um cara que tá com aquele esporte muito de pegado. Impacto, de torque, né? Então a medicina do esporte, a suplementação em cima desse cara, até a fisioterapia, associar, né, tudo isso, a nutrição, e aí a nutrição é até bom tocar nesse assunto, cara, para mim nutrição, a não ser que seja um treinador que saiba muito o que esteja fazendo, e eu tenho colegas que saibam fazer isso, para mim uma nutricionista, eu não trabalho sem uma nutricionista do meu lado, a gente tem que ter, entendeu? Para trabalhar isso daí direitinho, então é muito importante a gente ter esses quesitos para evitar o que no cara de alto rendimento? Lesões. Agora, no cara amador que quer começar, é a longevidade. Eu sei que a gente já bateu nessa tecla algumas vezes, mas, cara, não tem como você querer ser um cara saudável e não ter uma atividade física, uma dieta, um sono adequado, uma reposição vitamínica e hormonal. Quando a gente pega, por exemplo, eu peguei um paciente ontem, eu já tentei tirar os remédios do colesterol dele 2 vezes. Toda vez que eu tiro, o colesterol dele sobe, porque eu sou a favor de remédio, tá? O ortomolecular, todo mundo pensa que é o cara que não pega remédio na mão. Não, eu sou a favor quando bem aplicado. Chegou um paciente, está com colesterol muito alto, não conseguir controlar com dieta e atividade física, ele vai tomar o remédio. Baixou, ele mantém a dieta e atividade física e toca o barco segurando esse colesterol dentro dos valores adequados. Agora, o cara que não se cuida, a hora que tirar remédio, faz o quê? Volta, pressão sobe, diabetes vem, colesterol vem. Então acho que a medicina do esporte e a ortomolecular vão trabalhar em cima dessa longevidade, controlando esses fatores de risco, né? Tá, daí aqui é a seguinte pergunta, assim, quais são as principais recomendações se acontecer uma lesão, qual é a situação rápida para curar essa lesão do atleta? Tá. Primeiro, né, aí o basicão, né, dependendo da lesão, identificar a lesão, procurar o profissional adequado, um ortopedista pensando numa lesão muscular, um bíceps, uma lesão de ombro. Eu rompi esse bíceps, esse tríceps e esse bíceps. Então, foi tudo cirúrgico. Tudo cirúrgico. Então, a gente tem que tomar cuidado primeiramente para identificar e tratar essa lesão. Aí é uma área mais ortopédica, né? Entendi. E beleza. Agora, é aquilo, você entrar com processos anti-inflamatórios. Então, você não só tomar anti-inflamatório via oral, né, para desinflamar, mas ter um sistema imunológico muito bem anti-inflamado, que aí vai ser o uso, por exemplo, da cúrcuma, do ácido alfa-lipoico, da coenzima Q10, do ômega 3, da creatina, que vão te ajudar a ter um sistema todo do corpo bem anti-inflamado para potencializar a sua recuperação. Agora aqui, qual é o papel da suplementação vitamínica na medicina ortomolecular? Acho que já falei, né? A questão principalmente de proteção, de longevidade, né? E aí é até bom a gente pontuar, aproveitar em cima dessa pergunta, quais são as vias de reposição de vitaminas, né? Geralmente via oral, alimentação, tudo mais. Mas, por exemplo, soroterapia, que tem sido soroterapia. Você fazer a reposição via endovenosa, né, soro ou intramuscular, por exemplo, né? Você me deu um susto, depois outra via. Não. Me deu um susto. Olha, pior de tudo intravenoso ou... Não, intramuscular em glúteo, mas galera, um cara me chama pra fazer uma parceria, falou, escuta, eu trabalho com ozonoterapia. Eu ia falar isso agora. Escuta, como é que funciona? Ele falou, funciona assim, assado. Eu falei, mas como é que é a administração disso? Intravenosa, é isso? Cutâneo. Tem cutâneo. E retal. Falei, pelo amor de Deus. Tem até intra-auricular. Falei, que isso, tô fora, não quero saber. Cara, assim, tem colegas médicos que defendem a ozonoterapia e assim, tem realmente algumas vertentes novas aí que mostram que é uma coisa promissora. Eu particularmente ainda não trabalho com, né, já fui pesquisar sobre, ainda não cheguei a me aprofundar,
mas é uma das vias de reposição aí, a tonose retal. Então, quais são os tomar sinais? cuidado com o que pedem para você fazer. Então. Cara, então, até para exame de próstata, cara, eu tive uma experiência, contar um momento aqui bem rapidinho para vocês. Conta aí. Cara, que eu pedi um exame de próstata para um paciente, e cara, exame de próstata normal, que é ultrassom. Eu pedi um ultrassom de próstata, pedi um ultrassom de tireoide, de abdômen e de próstata. Abdômen total. Abdômen total e próstata. É um acompanhamento basicão de um cara que tá fazendo acompanhamento comigo. Era a primeira consulta comigo, eu pedi, só que eu não especifiquei o ultrassom de próstata, cara. Que é a ultrassom de próstata via abdominal, via pélvica. Me fizeram ultrassom de próstata transretal no cara. Puta, o cara chegou, meu amigo. Xingando você até. Nossa, cara. Não, mas você sabe aquele que usam na mulher, né? Não É o transvaginal também, né? Usa no cara, né? Cara, putz, grilo. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas, porque existem essas vias, galera. E às vezes elas são necessárias, mas a maioria das vezes não. É verdade. Aqui, ó. Quais são os sinais de desequilíbrio nutricional que os atletas devem estar atentos? Isso é muito boa. Isso é boa porque envolve tanto atletas quanto pacientes que estão emagrecendo muito, tá? Muito legal essa pergunta. Porque quando você pega um paciente, um cara de alto rendimento, ou um cara que emagreceu muito, geralmente é um cara que está exigindo o quê? Está exigindo muito do corpo dele. Automaticamente está exigindo muito tudo. Está exigindo muito vitamina, está exigindo muito hormônio, está exigindo muito aporte de açúcar. Então, os principais sintomas que esses caras vão ter: começa a ficar gripado toda hora, dor de garganta toda hora, indisposição. O cara treina porque ele ama, mas você vai ver o cara tá meio tipo, cara, tô cansado hoje, nossa, tô indisposto, saí do treino, parece que passou um trator em cima de mim. Se passou um trator porque você treinou muito bem, beleza, mas treinou normal e tá parecendo que passou um carro em cima de você, é comum. Mulher, infecção urinária, aparecimento de herpes, que é tudo que o sistema imunológico caiu. Então, aí você tem que ficar atento nesses aspectos, porque aí você repondo vitamina, você teoricamente previne ou evita que isso aconteça. Entendeu? Então tem que ficar atento nesses sinais. Eu acho que nesses sinais de que você perceba que o seu sistema imunológico, que sua disposição, tudo tem caído bastante. Eu acho que esse é o principal caminho. Bom, aqui é outra pergunta, é o seguinte, doutor. Como é que você aborda a individualidade bioquímica em sua prática médica? É fácil falar? Essa é uma pergunta difícil, mas assim... Quer pular? A gente pula. Eu quero responder. Assim, acho que não dá para responder, logicamente, entrando na bioquímica de tudo, mas eu acho que quando a gente pensa na bioquímica, quando a gente pensa na atuação do fármaco na individualidade de cada paciente, eu abordo isso basicamente fazendo o quê? Avaliando o desenvolvimento. Então, a individualidade da minha pergunta aqui é assim, você, um cara comum, como meu amigo, não estou dizendo que eu sou especial, não, mas ele quer começar a treinar. Tá. Então, aí ele falou, ele faz uma pergunta para mim. Eu posso fazer um ciclo, posso fazer uma reposição hormonal? Ele corre risco? Ou se ele tiver acompanhamento, ele não corre risco? Como é que é? Então, é individual, porque eu sou de uma forma e o caboclo é de outra. Exatamente. Eu acho que exatamente a questão da individualidade gira em torno disso. Por exemplo, que me acontece muito, que eu já falei, é pacientes que estão querendo começar e eles acham que para eles começarem, eles precisam usar hormônio. Cara, não. Não. Literalmente o oposto, tá? Não começar a usar. Não. A não ser que esse paciente tenha um déficit. É o que você falou no começo da nossa entrevista. Se ele já vem usando, aí você já sabe que o organismo dele já está acostumado a uma dose, a uma carga, do qual você vai administrar se realmente direito. Precisa manter, né? Mas geralmente esse cara que já vem usando, ele já tem um histórico, ele já treina, ele já tem maturidade, ele já sabe fazer uma dieta. É um cara diferenciado. E um cara que nunca tomou, que nunca treinou, quer treinar, quer ficar com um shape legal. Geralmente o que eu falo é a questão da maturidade. É o cara que quer começar. Todo mundo que vai começar algo é maduro nesse algo que vai começar? Não. O dia que eu entrei na faculdade de medicina, eu não era o Vinícius que eu sou hoje. O dia que você começou a treinar, você não tem o shape que você tem hoje. Exatamente. É a maturidade que você constrói. Exatamente. Agora, acontece também, Valdir, de o paciente pegar e, por exemplo, o cara 50, 60 anos, fala, Vinícius, eu quero começar. Aí, aí eu olho pro exame desse cara, ele tá com uma testosterona baixa. Se eu não repor, ele vai estar nadando contra a maré. Entendeu? Aí sim, mesmo que ele esteja começando, às vezes vale a pena uma reposição. Tem que avaliar vários fatores. Por exemplo, a principal causa de baixa testosterona no homem é qual? Obesidade. O cara gordinho geralmente tem testosterona baixa. Por quê? Na gordura a gente tem muito o quê? Aromatase, a enzima que converte a testosterona em hormônio feminino. Então, às vezes, você repõe um pouco, espera esse cara emagrecer, você repõe para dar para ele disposição, força, aí você espera esse cara emagrecer, normalizando, você recupera o eixo desse cara e geralmente ele segue com uma testosterona normal. Agora, tem que tomar muito cuidado exatamente nisso, na maturidade. Eu acho que se o cara não tem um problema,
Você vê que ele não tem uma necessidade de reposição. Eu não reponho. Até que eu avalie e veja que a necessidade supera os benefícios, na verdade, superam os riscos. Aí sim. Agora, um cara como você, que já chega, que já tem um histórico, que já treina, aí é outra história, né? É um cara que já tá no meio, já tá acostumado, né? É que nem você pegar um cara que quer começar a dirigir. Você vai pegar e vai colocar uma Ferrari na mão dele? O cara nunca dirigiu? Não, você vai botar ele no automático, carro pequeno, vai ensinar ele a dirigir. Então, o cara que procura muito imaturo, gente, quando eu falo imaturo, é questão de maturidade muscular, treino, saber treinar, porque uma coisa é puxar ferro, né? Sim, outra coisa é treinar. Exato. Então, o cara que já treina, que sabe fazer e tudo mais, aí sim esse cara é bacana. Porque aí eu entro. Agora, se não, eu ensino esse cara... Eu não, né? Eu entro com ele, procuro um profissional de qualidade que saiba o que esteja fazendo, que vai te passar um bom treino, procuro uma nutricionista. Aí, beleza, tá ali 6 meses, 1 ano. A gente não sabe, não posso falar tempo. Pode ser 2 anos, pode ser 3 anos, pode ser nunca. Não tem como saber, né? Mas, geralmente, depois de um tempo que esse cara tem maturidade, e aí você avalia, ele existe uma necessidade, uma justificativa para usar, aí vale a pena usar sim o hormônio, com certeza. Eu sou totalmente a favor. Quando é cabível e os benefícios superam os riscos. Bacana, que bacana isso. Viu? Porque a gente volta, pessoal, naquele negócio da criança mimada, né? Você jogar hormônio num cara que nunca treinou, tá começando agora, vai dar efeito colateral, é pedir para dar problema. Aqui a pergunta era quais são os recursos disponíveis para o monitoramento e avaliação do desempenho esportivo. Aí tem números, né? A gente pode avaliar desde exame de sangue, aí você pensar uma coisa bem básica, teste ergométrico, a calorimetria indireta, que você avalia através do processo de respiração. Esse paciente. Tem a avaliação metabólica, que você consegue, através de fotos, de recursos de imagem, ver o que o cara tem de músculo, onde é que ele tem menos músculo, que músculo é mais forte, que músculo é mais fraco, onde é que tem mais metabolismo, onde é que tem menos metabolismo. A gente até faz isso na clínica que eu trabalho em Suzano, em São Paulo a gente não faz. Em Jundiaí a gente vai fazer também. Então é bem legal. Não esquece de deixar aí, tá, doutor? O endereço aí onde... Legal. Da tua clínica em... Hoje eu atendo em Perdizes, né? Clínica Nido, Nido com acento. E em Bragança Paulista, que eu vou casar agora no final do ano. Em dezembro, né? Oi? Em dezembro. Eu caso não, dia 25 de novembro agora. 25, tá chegando. Né, falta pouco tempo, 37 dias, eu acho. Pra minha noiva, amor, te amo, Isabela. Caso, então, eu também atendo em Bragança Paulista, lá na Clínica Nova Bragança, que é uma clínica também excelente. Então, tô nesses 2 endereços. No final, eu coloco aí pra vocês o meu Instagram, tudo, tem todas as informações lá. @doutor.dr, né? DR Vinícius Cunha. Maravilha, doutor. Bom, o que nós temos mais aqui? Tem bastante pergunta, Bom, cadê aqui, Vinícius? Os recursos disponíveis você já me respondeu. Tem uma outra tabela aqui. Vamos lá. Bonitos troféus, hein, meu amigo? Então, essas aí são as minhas conquistas, Vinícius, de 54 anos para cá. Esse aqui foi meu primeiro campeonato pela SPFF, aonde eu fui bodybuilder aos 54 anos, ganhei top 1. Esses troféus aqui eu ganhei no Mr. Santos, com 55 anos, top 2. Campeonato dificílimo, né, cara? E esse campeonato do Mr. Santos foi bem sofrido, Vinícius, porque foi logo após a pandemia e estava assim, acho que tinha mais de 1.500 atletas. Meu Deus do céu. Era para eu subir 11 horas da manhã, eu fui subir às 23h30. Nossa. Quer dizer, imagine só, eu já em desidratação num dia anterior, no sábado, sem beber água das 16 horas, no domingo passei o dia inteiro sem água, só... quer dizer, eu perdi todo o meu trabalho que eu fiz. Praticamente, né? Eu perdi todo o meu trabalho que eu fiz. Mas... Consegui top 2, Master acima de 45 e Master acima de 50 anos. E aqui... Foi agora, recentemente, pela SPFF. Esse eu acompanhei. Você viu lá? Então, aqui fui Mr. Superação, top 1, e Mr. Brasil, top 2. Tá de parabéns, cara. Né? Muito legal, muito bacana. Bacana, conquista sua, né, cara? E é muito engraçado que os pacientes até me perguntam bastante do Valdir, é sobre a questão de superação. Pô, cara, porque eu sei que lá... Às vezes me perguntam, foi você que fez isso com o Valdir? Eu falei, não, cara, nem de perto. Primeiro que o Valdir já me procurou, já estava extremamente bem, né? Já tinha conquistado coisa, já era extraordinário. Mas eu falo pros caras, cara, você quer ter o que ele tem?
você tem que ter Tem dedicação. um processo, É um tem que passar processo. pelo processo. A galera, a gente vive no mundo imediatista, né, cara? Então Sim. todo mundo quer tudo pra ontem. E é aquilo que eu falo, por que é tão bonito o bodybuilding, né, cara? Porque é uma conquista do atleta. Construímos, a gente vai construindo. É dele, não é de mais ninguém. Se o cara não fizer, meu amigo, ninguém faz por ele. Isso é entendeu? verdade, Num concordo. time de futebol, se você não jogar bem um campeonato, cara, se o time todo jogar bem, você ainda é campeão. Você pode estar no banco sentado, você não entrou em nenhum jogo. É um time. No bodybuilding também tem um time, tem o treinador, não tô, Tem um não tô médico, desmerecendo tem, isso. Tem um treinador, médico. tem um médico, tem... Sim, mas é que a questão do atleta é um nível de exigência diferenciado. Cara. Precisa, é como se fosse um atleta de atletismo, de corrida. É uma coisa que é ele, a cabeça dele, o desempenho dele, o querer fazer todo dia. Esse negócio que a gente acorda motivado todo dia, eu acho que é a maior besteira que existe. Tem dia que você não quer fazer nada, é a disciplina. A disciplina que te a levanta. Disciplina. Se você não tiver disciplina, cara, você não vai. Não vai. Você não vai. Não vai. Você levanta assim, hoje eu acordei 5 horas da manhã. Falei, pô. Aí 5h15, doutor Vinícius. Sabe, doutor Vinícius, né, que nós tínhamos reportagem. Geralmente eu vou treinar pela manhã, né? E eu prefiro treinar de manhã porque meu rendimento é melhor. Mas levanta. O tempo hoje estava frio. Pela madrugada estava em torno de 15, 16 graus. E ainda garoando, né? Dá vontade de ficar na cama, né? Mas a disciplina tem que tirar você de lá. Foi eu. Levantei também, como se tivesse treinando. Acordei 5 horas, acordei 6. Falei, cara, vou treinar rapidinho antes de encontrar o Valdir. E a gente tem que ir à vontade. Você viu seu treino? Treinou? Fiz antes de vir. Senão, cara, agora eu saio daqui, vou lá pra clínica, atendo o dia todo, saio da clínica 8 horas da noite, e aí, meu amigo, tem que ir pra casa, né? Tomar banho. Eu cheguei aqui por volta das 6 e pouco, o Luciano chegou às 7 horas, começou a montar tudo direitinho aí. Pô, cara, que legal. Bom, doutor Vinícius, tem muitas perguntas pra gente. Poderia passar o dia aqui, porque vamos marcar mais vezes, a situação está fluindo tão bem, os teus esclarecimentos fantásticos. É muito importante o povo de casa saber, né? Ter o conhecimento, quebrar esse paradigma, esse mito de que o hormônio faz mal. Né? Isso daí acho que é o principal isso é muito importante. Né? A medicina ortomolecular, que é muito importante também, por tudo que eu ouvi aqui hoje. E a reposição hormonal, que é fundamental. Hormônio, para mim, é vida. Tá? E principalmente na mulher, que está entrando no climatério e indo para a menopausa. Então, ela precisa ter uma qualidade de vida melhor. E isso é a reposição hormonal. Com certeza, eu acho que essa é a ideia, né? Doutor Vinícius, muito obrigado. Quer deixar aí as suas considerações? Fala da Clínica Nidó, do seu consultório lá em Bragança. Do seu casamento, vai convidar todo mundo para ir no teu casamento? Cara, se eu pudesse, eu convidava todos. Mas eu queria agradecer, Valdir, pela oportunidade de estar aqui com você, agradecer a equipe toda aí, vocês são sensacionais, muito obrigado pela recepção, obrigado a todo mundo aí que assistiu, ficou com a gente até o final, que qualquer dúvida que tiver pode mandar, a gente depois pega elas, responde. No meu Instagram também pode me procurar, Instagram @dr, né, Dr. Dr. Vinícius Cunha, simples, tá? Me procura lá tem os links para entrar nas clínicas. Eu atendo em São Paulo, na região de Perdizes, né, ali próximo ao Allianz Parque, na Barra Funda, perdão. E também atendo em Bragança Paulista, na Clínica Nova Bragança. Lá tem tudo direitinho para estar me procurando. E tem os stories, tem os posts, segue lá que vai ser muito prazer. E foi um prazer, cara. Muito obrigado. O prazer foi todo meu, foi excelente, foi maravilhoso, gostei muito. E o Dr. Vinícius Cunha é o meu médico, é quem cuida da minha saúde. Então, por isso que eu estou nessa forma e faço o uso daquilo que é necessário. Então, gente, muito obrigado pelo carinho, por escutar um pouco aí do Bodycast, ver que nós estamos num processo de evolução. Saúde em primeiro lugar. Amém. Doutor Vinícius, muito obrigado. Obrigado. E parabéns pelo seu casamento, que vai ser dia 25, né? Dia 25 de novembro. 25 de novembro. Que Deus abençoe a tua união. Eu vejo que você é um homem bem apaixonado pela tua noiva, né? Sou. E que Deus... Você é cristão, né? Você é um médico cristão. Eu acho que isso é até para finalizar, antes de médico, antes de qualquer coisa, eu sou cristão. Então, que Deus seja louvado e fico muito feliz por isso. Amém. Obrigado, Vinícius. Deus te abençoe, viu? Amém. Valeu. A todos nós. Amém. Deus abençoe, pessoal.